Ela foi vendida como moeda de troca entre famílias nobres. Mas quando chegou diante do príncipe, ele a olhou com desprezo. Para ele, ela não passava de um fardo imposto. Para ela, aquilo era a última chance de salvação. E você? De qual cidade ou país acompanha essa história? Acredita que o coração mais frio pode aprender a amar? O vento soprava gelado entre as torres de pedra do velho castelo von Lothringen. Isabela, com o vestido surrado da mãe e o colar antigo escondido sob o tecido, observava as terras que em breve deixaria para trás. A carta do rei havia sido clara. Ela seria enviada à corte de Eldhelm, prometida em casamento ao príncipe herdeiro. "Eu não tenho escolha, não é?" murmurou ela, com a voz embargada. O velho mordomo apenas abaixou os olhos. Sabia que qualquer palavra seria inútil. O acordo fora selado, e ela não tinha pai, irmãos ou aliados para protegê-la. 3 dias depois, a carruagem parou diante dos portões dourados do Palácio Real. Os guardas a receberam sem festa, nenhuma comitiva, nenhum gesto de boas-vindas. Ao entrar no grande salão, Isabela sentiu os olhos da corte sobre ela. Olhos curiosos, julgadores, alguns até com pena. E no centro do trono estava ele, Theon, o herdeiro da coroa. Alto, de postura impecável, rosto esculpido como mármore, e um olhar que poderia cortar qualquer esperança. Ele não disfarçou a reação. "É essa?" perguntou sem emoção, como se ela fosse uma mercadoria. Isabela tentou manter a cabeça erguida, mas sentiu o sangue sumir do rosto. O duque de Solnheim se apressou em confirmar. "Sim, Alteza, Lady Isabela von Lothringen, filha legítima da falecida condessa Eleonora Theon." Desceu os degraus devagar, encarando-a como se esperasse que ela dissesse algo. Mas Isabela estava em silêncio, engolindo a humilhação. "Não." A palavra saiu seca, definitiva. "Eu não me casarei com alguém que foi trazida até aqui como uma carga. Isso é um insulto. Ninguém ousou contrariá-lo." O salão permaneceu em silêncio absoluto. E Isabela apenas baixou os olhos. Aquela noite foi levada a um quarto afastado dos aposentos reais. Pequeno, frio, sem adornos. Nenhum aviso sobre quando veria o príncipe de novo. Nenhuma explicação. Nenhuma dama de companhia. Na corte, os rumores começaram a crescer como ervas daninhas. Ela foi rejeitada. "O príncipe não a quer. Dizem que ela nem é tão nobre assim. Que vergonha para a família von Lothringen." Isabela ouvia os sussurros pelos corredores enquanto caminhava sozinha, sem escolta. As damas passavam por ela como se fosse invisível. Os criados abaixavam a cabeça, como quem olha para alguém condenado. A única que lhe ofereceu um gesto de humanidade foi Marine, uma jovem criada que lhe levava comida escondida. "Devia ir embora, minha senhora." "Esse lugar não tem compaixão", sussurrou Marine certa noite. "Não tenho para onde voltar", respondeu Isabela, "e não vou fugir só porque me desprezaram." Na 3ª semana, quando o rei adoeceu e a sucessão passou a ser debatida, com mais intensidade, o conselho ordenou que o príncipe Theon comparecesse a um baile com sua prometida, mesmo que o casamento tivesse sido rejeitado. "Aparências precisam ser mantidas", Theon protestou, mas foi obrigado a aceitar. Na noite do baile, Isabela apareceu com um vestido vermelho modesto, emprestado por Marine. Cabelos presos com simplicidade, sem joias, sem coroa, mas com a postura de quem sobreviveu à humilhação mais cruel. Quando surgiu no salão, todos pararam para olhar. Não pela beleza, mas pela coragem. Ela estava ali, firme, sozinha, digna. Theon, que conversava com a elegante Lady Selene, filha do conselheiro de guerra, desviou o olhar ao vê-la, mas não conseguiu manter a indiferença por muito tempo. "Ela está diferente", murmurou. Ele, mais para si. Selene percebeu. "Não se deixe enganar por rostos tristes, Alteza. Algumas mulheres usam a dor como arma", disse ela, com um sorriso venenoso. Isabela aproximou-se com graça, sem pressa. Parou diante dos dois. E com uma reverência discreta, disse apenas: "Alteza, Lady Selene." A dama respondeu com frieza. Theon por um segundo hesitou, mas a arrogância venceu. Parece que aprendeu a se vestir para a corte. Isabela manteve o olhar firme. "Não visto para agradar. Apenas não quero ser lembrada como a mulher que caiu de joelhos. Já basta ter sido vendida sem que me perguntassem." Frase causou um silêncio desconfortável. Selene sorriu amarga. "Que língua afiada a da condessa." "Apenas afiada o bastante para sobreviver num salão cheio de lobos", respondeu Isabela. Theon recuou meio passo.
Havia algo nela que ele não havia visto antes. Uma força silenciosa, um tipo de dor que não suplicava piedade. Mas antes que pudesse dizer algo, o arauto anunciou a chegada do conselheiro real. A música recomeçou, e a dança afastou os olhares do trio. Isabela se virou, pronta para voltar à sua solidão, mas não sabia que naquela noite o destino já havia mudado de mãos, e quem uma vez a rejeitou, começaria aos poucos a temer perdê-la para outro. Naquela mesma noite, quando os salões voltaram a ser tomados por risos e vinho, Isabela se afastou discretamente. Não queria dançar, tampouco ser o centro de piadas murmuradas entre sorrisos disfarçados. Seu lugar ainda era incerto, nem plebeia, nem princesa. Só mais uma peça fora do tabuleiro. Mas o que ela não sabia é que não era mais invisível. Rei, mesmo adoentado, a observara das sombras do salão. E não foi o vestido vermelho que chamou sua atenção, mas a forma como ela se manteve firme, mesmo diante da humilhação. Aquela jovem tem mais realeza no olhar do que muitos dos que aqui vivem desde o berço, disse rouco ao seu conselheiro. Do outro lado, Theon também não conseguia tirá-la da cabeça. A lembrança do olhar firme, da resposta direta, da altivez dolorida. O que antes fora desprezo, agora se misturava com algo que ele se recusava a nomear. Mas a corte nunca dorme. E na manhã seguinte, a notícia de que um novo pretendente havia chegado aos portões se espalhou como fogo entre os corredores gelados. Lord Kedra de Monteluce, jovem, carismático, herdeiro de uma das famílias mais antigas e respeitadas do reino vizinho. E com um detalhe que fez todos prenderem a respiração. Ele veio por causa da condessa. Theon ouviu isso pelas costas de uma colunata, quando dois cavaleiros cochichavam animados. Dizem que a viu uma vez, há anos, num festival de primavera. Nunca esqueceu. E agora veio resgatar a donzela esquecida do desprezo do príncipe. Você acredita? Eu acredito que ele sabe muito bem o que está fazendo. A popularidade de Theon caiu desde a rejeição. Monteluce pode se tornar o novo aliado da coroa. As palavras bateram fundo em Theon, mais do que ele estava preparado para admitir. Ele se afastou, irritado, sem saber ao certo o que o incomodava mais. O fato de Ezra chegar com intenções claras, ou o fato de Isabela parecer finalmente livre para ser escolhida. Na tarde daquele dia, Lord Ezra foi anunciado na presença do rei. Alto, de sorriso fácil, olhos escuros como noite de tempestade e postura impecável. Um perfeito diplomata. Estou aqui em nome da honra e do sentimento, disse ele com voz firme. Soube do ocorrido com a senhorita von Lothringen e não posso fingir que nada sinto. Peço permissão para cortejá-la sob os olhos da corte. Isabela, chamada às pressas para comparecer, chegou pálida, surpresa com a declaração. Olhou, primeiro para o rei, depois para Ezra, e por fim para Theon, que estava ao fundo observando em silêncio. O coração dela bateu forte. Não sabia se de medo ou de raiva. Afinal, desde quando era possível se tornar objeto de disputa entre homens que sequer a conheciam por inteiro? Mas Ezra era diferente. Falava com gentileza, olhava nos olhos, e não fingia indiferença. Vossa Majestade, disse ela ao rei, com todo respeito, gostaria de entender. Sou uma mulher ou um território em negociação? O salão prendeu o fôlego. O rei sorriu, fraco, mas sincero. És uma mulher, e com mais coragem que muitos homens aqui. Tens razão em querer respostas. Por isso, dou-te o direito de escolha. Serás livre para ouvir quem quiser. O tempo dirá o resto. Nos dias que se seguiram, Ezra a procurava sempre que possível. Nunca ultrapassava os limites. Trazia flores, histórias, livros, e Isabela, a contragosto, se viu rindo. Pela primeira vez, desde que chegara. E foi nesse riso que Theon sentiu algo esfarelar dentro de si. Começou a observá-la à distância. Viu como ela inclinava a cabeça quando prestava atenção, como coçava o punho esquerdo quando estava nervosa, como sorria quando era chamada pelo nome, e não por um título. Ela estava florescendo, e ele sendo esquecido. Em um fim de tarde a encontrou sozinha na biblioteca, lendo à luz da janela. Achei que estaria com Lord Monteluce, disse ele seco. Não sou propriedade de ninguém, lembra? Respondeu sem tirar os olhos do livro. Theon se aproximou. Você está mesmo considerando aceitar esse homem? Ela fechou o livro com calma. Por que isso te importa? O silêncio entre os dois era feito de tensão antiga e sentimentos não ditos. Porque... Ele hesitou. Porque quando te vi pela primeira vez, achei que você era fraca. E estava errado. Isabela o encarou.
Você não me rejeitou por me achar fraca, me rejeitou por orgulho, por não suportar a ideia de ser forçado a aceitar algo que não escolheu. Mas eu também não escolhi estar aqui, príncipe. Eu fui vendida, negociada, silenciada. E mesmo assim, segurei minha cabeça erguida, porque é isso que se faz quando o mundo quer nos ver no chão. Ele respirou fundo, visivelmente abalado. Eu não sabia. Não sabia. E mesmo agora, não sabe o que quer. Ela saiu, sem olhar para trás. E Theon, pela primeira vez, se sentiu pequeno dentro do próprio palácio. Do lado de fora, Isabela cruzou com Ezra. Ele viu os olhos dela vermelhos, mas não perguntou nada. Apenas ofereceu o braço e ela aceitou. Naquela noite, rumores começaram a surgir de que Monteluce pretendia fazer um pedido formal, e o conselho estava dividido entre apoiar um novo pretendente ou tentar manter a aliança com Theon. O rei, cada vez mais frágil, convocou ambos os homens para uma conversa reservada. E ali, na presença do pai, Theon ouviu o que não esperava. Se não a quer, libere-a com dignidade. Mas saiba, meu filho, perder essa mulher pode ser seu maior erro. O silêncio do salão real parecia pesar mais do que qualquer palavra. Theon permaneceu imóvel, encarando o pai de olhos baixos. Nunca ouvira o rei falar com tamanha franqueza, nem mesmo nas discussões de guerra ou nas sessões do conselho. Perder essa mulher pode ser seu maior erro. As palavras ecoaram como um presságio. Theon tentou se defender, mas a voz falhou. Porque no fundo ele sabia. Isabela não era como as outras, e o que mais o assustava não era o que ela representava, mas o que despertava nele, sentimentos verdadeiros, incontroláveis. Enquanto isso, nos jardins do palácio, Isabela caminhava ao lado de Ezra. Ele falava sobre as terras de Monteluce, sobre as bibliotecas que herdaria, os projetos sociais que sonhava implementar. Nunca quis ser rei, Isabela. Sempre preferi construir algo com as próprias mãos do que apenas assinar decretos. Mas há um tipo de poder que vem da escolha certa. E eu escolheria você. Com ou sem coroa. Ela parou. Os olhos dele eram sinceros, quentes, convidativos. Mas em algum canto profundo do peito, ainda havia uma sombra, uma dúvida. Ezra notou. Ele ainda está em você, não está? Não como você imagina, ela respondeu sem hesitar. É como uma ferida mal fechada. Não dói o tempo todo, mas quando dói, sangra por dentro. Ezra baixou os olhos respeitoso. Seja qual for a sua decisão, eu estarei aqui. Não para competir, mas para oferecer uma nova história. Uma onde você é livre para ser quem é. Aquela frase ficou gravada nela. Na manhã seguinte, Theon pediu para vê-la. Marine apareceu no quarto com olhos arregalados. O príncipe a aguarda no jardim interno, sozinho. Isabela hesitou. Tinha passado dias se fortalecendo, reconstruindo a própria dignidade. Parte dela queria ignorá-lo, mas outra precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Vestiu-se com simplicidade. Trança lateral, vestido azul claro sem adornos, mas havia algo novo em sua postura. A mulher frágil que chegara à corte já não existia. Theon estava de pé, perto da fonte. Assim que a viu, virou-se. Mas foi ela quem falou primeiro. Pensando em me rejeitar de novo? Ou veio medir o que perdeu? Ele quase sorriu, mas conteve o gesto. Vim. Pedir desculpas. Isabela arqueou uma sobrancelha. Tarde demais? Talvez, ele admitiu. Mas preciso que saiba que desde aquela noite no salão não consigo parar de pensar em você. No que disse, em como me enfrentou e principalmente em como errei. Ela cruzou os braços. E agora? Espera que eu sorria e aceite voltar como se nada tivesse acontecido? Não. Só espero que me permita mostrar quem sou, quando não estou escondido atrás do título. Silêncio. O som da água na fonte preencheu o vazio entre eles. Theon deu um passo adiante. Eu nunca aprendi a amar. Fui treinado para negociar, para comandar, para parecer forte, mas você me desarmou com verdades, e por isso te temi. Agora entendo que meu orgulho te feriu, mas também me feriu. E se ainda houver alguma chance, eu lutarei por ela. Os olhos de Isabela brilharam, mas não era emoção, era cautela. A dor que você me causou não some com palavras bonitas. Eu fui humilhada diante da corte, desprezada como uma mercadoria vencida. E agora que outro homem se interessou por mim, você aparece como se o tempo tivesse congelado. Theon baixou a cabeça. Não espero que me perdoe hoje, mas quero merecer o direito de tentar.
Ela o olhou por um tempo que pareceu longo demais, e então disse: "Então me prove. Não com promessas, com ações." Ela se virou e foi embora, sem olhar para trás. Mas algo no ar havia mudado. Nos dias seguintes, Theon mudou. Participava dos conselhos, mas recusava os jogos de poder. Mandou que preparassem o antigo jardim real abandonado há anos e convidou Isabela para acompanhá-lo em um projeto de restauração. Um lugar onde as decisões não sejam impostas, mas floresçam. Ela aceitou. Relutante, mas curiosa. Juntos, supervisionaram operários, escolheram as plantas, redesenharam caminhos. Nas pausas conversavam, e nas conversas riam. Pela primeira vez havia algo leve entre eles. Ezra percebeu a mudança. Na varanda do palácio, observou os dois conversando no jardim e não disse uma palavra. Mas à noite, procurou Isabela. "Você está se apaixonando por ele?" Ela não respondeu de imediato. "Eu não sei", confessou. "Mas pela primeira vez, ele está tentando me ver como alguém. E isso mexe comigo." Ezra assentiu. "Então escolha com o coração. Não por política nem por raiva. Eu aguento perder. Mas não suportaria ver você infeliz ao lado de alguém só por medo de se ferir de novo." Ela o abraçou. Longo, em silêncio. E naquele abraço, soube que algo dentro dela precisava tomar forma. O rei, ciente dos rumores e das movimentações, no coração da corte, decidiu antecipar um anúncio. Convocou um novo baile, e ali, em frente à nobreza inteira, declarou: "Em 7 dias será revelado o nome da futura princesa consorte. Que todos se preparem." O salão explodiu em expectativas. Lady. Céline rangeu os dentes em silêncio. Ezra apenas sorriu com serenidade. Theon fechou os olhos, respirando fundo. E Isabela soube que tinha apenas 7 dias para escolher entre o homem que a rejeitou e que agora luta por redenção, ou aquele que sempre a viu com olhos limpos desde o começo. Os dias que antecederam o anúncio real foram uma névoa densa na mente de Isabela. Cada passo nos corredores, cada olhar da corte, cada gesto de Theon ou sorriso de Ezra, tudo pesava. Ela não era mais a jovem abandonada, mas também não era uma princesa. Era algo entre uma peça rara em jogo perigoso. No jardim restaurado, ela caminhava em silêncio quando ouviu passos atrás de si. Era Theon. Carregava um buquê de lírios brancos nas mãos, as flores que ela havia escolhido para a entrada do novo jardim. "Queria te dar isso", disse, hesitante. "Não é um presente. É uma lembrança do que construímos juntos." Ela pegou as flores. O toque daquelas pétalas macias contrastava com a dureza dos pensamentos em sua mente. "Eu ainda não sei o que vou fazer", ela murmurou. "Não vim cobrar uma escolha. Vim agradecer. Por me mostrar quem eu estava me tornando. E por me obrigar a voltar a ser alguém que eu mesmo admirasse." As palavras foram ditas com humildade, e isso a desarmou por dentro. Ela o observou. Havia algo novo nele, uma ternura tímida, um homem tentando aprender a sentir. Mas o tempo corria, e a cada dia a corte fervia com suposições. "Vai escolher Ezra. Ele é gentil, constante. O povo o adora", diziam alguns. "Ela está apaixonada por Theon. A gente vê nos olhos." "Dela", arriscavam outros, "nenhum deles. Vai recusar tudo e ir embora", murmuravam os mais céticos. Lady Céline, no entanto, não suportava mais o suspense. Durante anos, se considerara a única opção digna para Theon. E agora, ver Isabela entre 2 homens, respeitada, admirada, era insuportável. Foi então que ela fez o que só os mais perigosos fazem: desenterrou o passado. Na noite anterior ao baile final, Isabela recebeu uma carta anônima. Sem assinatura, apenas um selo quebrado. O brasão da casa von Lothringen. "Você sabe quem é, mas eles não sabem, e talvez seja a hora de revelarem a verdade sobre seu nascimento." Ela gelou. Correu até os baús antigos e vasculhou entre os papéis da mãe. Entre documentos mofados e cartas esquecidas, achou o que não queria encontrar: um contrato de adoção, um nome antigo riscado, uma assinatura da condessa. Seu mundo vacilou. Ela não era filha biológica da condessa. Era uma órfã adotada em segredo, criada como nobre, mas sem sangue nobre correndo nas veias. O título dela era uma mentira. Naquela mesma noite, Lady Céline procurou Ezra. "Tenho algo para compartilhar, mas deve ouvir com cuidado." Ezra, desconfiado, escutou em silêncio. Isabela não é quem diz ser.
Foi adotada em segredo, sem laços de sangue com os von Lothringen. Ou seja, não é condessa, não tem direito ao título, e não poderia estar aqui. Ezra se manteve calado por um longo momento. Então respondeu: Isso não muda nada. O que ela é, não está num pedaço de papel. Está no que ela faz, mas Céline já havia alcançado o que queria: plantar a dúvida. Na manhã seguinte, a notícia já corria em sussurros. E Isabela desapareceu. Não estava nos quartos, nem nos jardins, nem com Maureen. Foi encontrada por Theon no antigo estábulo, sentada entre fardos de feno, com os olhos inchados. Descobriram, ela disse ao vê-lo, descobriram que não sou condessa, que nunca fui, que minha mãe só me criou por compaixão. Ele se aproximou devagar, como se temesse quebrá-la. Isso não te torna menos do que és. Me torna ilegítima, um erro, uma farsa. Te torna verdadeira, justamente por não fingir. Você é mais nobre que todos ali juntos, Isabela. Ela olhou para ele, perdida. Eu não posso ficar. Vão usar isso contra mim, contra você, contra qualquer um que me escolher. Theon ajoelhou-se à frente dela. Então deixa que usem. Eu escolho você assim mesmo. Você não entende. Isso pode te fazer perder a coroa. Talvez seja a hora de mostrar que a coroa não vale mais que o amor. Porque se eu tiver que governar sem você, prefiro abdicar. Ela piscou, atônita. Está falando sério? Nunca estive tão certo. No salão, o rei esperava. Ezra também. O povo aguardava, ansioso do lado de fora dos portões. Era o momento do anúncio, mas os portões ficaram abertos por tempo demais. Nenhum dos dois príncipes apareceu. Lady Céline franziu o senho. Algo estava errado. Minutos depois, os arautos entraram. Traziam uma carta, assinada por Theon. Hoje não haverá escolha formal, porque o amor não pode ser decretado. A mulher que amo foi rejeitada por mim, perseguida por outros, e ainda assim permaneceu nobre. Se a corte a considera indigna, então não me considera digno também. Estou partindo, com ela, para construir um novo lugar, onde a verdade não seja punida, mas celebrada. O salão explodiu em murmúrios, protestos, incredulidade. Ezra leu a carta com um pequeno sorriso. Não havia vencido, mas soube ali que Theon mereceu tê-la, por tê-la escolhido com coragem. Nos arredores do palácio, Isabela e Theon partiam em cavalos simples sob a neblina da manhã. Ninguém os seguia, ninguém os aplaudia, mas ela segurava sua mão. E ele sorria, livre como nunca estivera. Ainda quer me provar que mudou? Ela perguntou. A cada dia. Até o fim. Ela se inclinou, e dessa vez, foi ela quem o beijou. Lento, sem pressa. Como quem escolhe finalmente amar. O mundo deles mudou no instante em que cruzaram os portões do palácio. Sem guardas, sem carruagens, sem a multidão que antes vigiava cada passo com olhos famintos por escândalos. Era apenas ele e ela, dois corações que já haviam se ferido demais. E agora tentavam juntos descobrir o que restava depois da queda. Theon deixou para trás não só a coroa, mas uma história moldada por expectativas. E Isabela, a dor de uma vida construída em cima de uma mentira, finalmente se sentia inteira, sendo apenas ela. Durante semanas, se esconderam em uma vila distante chamada Ravenspell, onde ninguém os reconhecia. Theon, usando o nome falso de Elias, trabalhava com o ferreiro local. Isabela, por sua vez, ajudava na biblioteca da pequena paróquia, catalogando livros e ensinando crianças a ler. Nunca pensei que a paz tivesse esse som, disse ele certa noite, observando a chuva fina na varanda da casa alugada. Que som? O som de não precisar provar nada para ninguém. Ela sorriu com o cabelo solto, usando roupas simples e descalça, parecendo mais nobre do que nunca. E você ainda sente falta do trono? Ele a olhou nos olhos. Não, mas às vezes penso se fizemos o certo. Fugir não parece justiça. Talvez não, mas foi o que salvou a gente. E o amor não sobrevive em jaulas, Theon. As palavras pairaram no ar como promessa, mas a tranquilidade que os envolvia não duraria muito. Na capital, o rei piorava dia após dia. O conselho não aceitava a ausência de Theon, e as pressões internacionais se intensificavam. Nobres estrangeiros começaram a questionar a estabilidade do trono, e alguns rumores chegaram a sugerir que Ezra seria um bom substituto. O próprio Ezra recusava esse tipo de conversa, mas Lady Céline não. Com Theon fora do jogo, ela se aproximou do conselho como uma aliada leal, oferecendo estratégias para a retomada da ordem real.
Precisamos garantir que o povo volte a confiar na coroa. Se Theon está ausente, por vontade própria, o povo precisa saber disso, ela dizia. E foi assim que, aos poucos, sua influência cresceu, ao ponto de arquitetar o impensável, um édito real, declarando Theon Auguste oficialmente desaparecido e inapto para a sucessão, assinado por um rei enfermo e manipulado. Em Ravenspell, Isabela e Theon ficaram sabendo do decreto por meio de um viajante. A notícia caiu como uma espada sobre eles. Eles te destituíram, Theon. Estão dizendo que você abandonou o reino que Ezra vai assumir. Ezra nunca faria isso. Não sem me procurar antes. Selene faria. E ela está por trás disso. Ela sussurrou com olhos marejados. Theon se levantou como se algo dentro dele despertasse. Preciso voltar. Mas não sozinho. Se eu reaparecer de repente, serei tratado como um traidor. Precisamos de provas. De alguém lá dentro. Alguém que ainda esteja do nosso lado. Isabela pensou por um momento. Então disse Marine. Na calada da noite, Isabela escreveu uma carta. Usando um velho contato do vilarejo, pagaram a um mensageiro discreto. 3 dias depois, Marine respondeu. A carta chegou dobrada em 1000 pedaços, costurada dentro de um pedaço de tecido de linho. Uma estratégia que só alguém muito leal faria. Minha senhora, Lady Selene está ganhando espaço. Dizem que já planeja se unir ao Duque de Maryborn. Ezra está sendo usado. O rei está sendo envenenado aos poucos. E ninguém sabe, mas eu descobri. Estou colhendo provas. Quando souberem que ainda estão vivos, será perigoso. Avisem-me, o dia, e saberei o que fazer. Theon cerrava os punhos ao reler. Envenenado, isso explica por que ele piorou tão rápido. E se ela conseguir tomar o poder enquanto isso... Isabela nem terminou a frase. O olhar dele estava firme agora. Como o de um homem que conheceu o amor e decidiu lutar por ele. Então nós vamos voltar. Mas não como fugitivos. Vamos voltar como os únicos que conhecem a verdade. Na semana seguinte começaram a se preparar. Isabela buscou os registros de adoção de sua infância, encontrou detalhes sobre quem a deixara no orfanato e descobriu um nome esquecido. Helena, uma mulher que trabalhava na corte como criada. Há 23 anos, ela podia ser a chave para provar sua origem real, ou para revelar algo ainda maior. Enquanto isso, Theon treinava em segredo com o ferreiro e usava as noites para escrever cartas, algumas endereçadas a nobres antigos, outras a aliados da época de guerra. Pessoas que podiam se levantar quando a verdade viesse à tona. Eles tinham um plano, tinham aliados, tinham coragem. Mas o que não tinham era tempo. No último dia do mês, um novo decreto seria lido em praça pública. O anúncio do noivado de Lady Selene com o Duque de Maryborn e a indicação formal de Ezra como sucessor. O povo seria convencido. Ezra traído e Theon esquecido, a não ser de que algo os impedisse. E esse algo viria com trovões, clarins e 2 foragidos prontos para virar o jogo. A carruagem que cruzou os portões secundários da capital de Hullenmark era velha, coberta de lama, puxada por cavalos magros. Nenhum guarda prestou atenção. Nenhum nobre a reconheceu. Mas lá dentro estavam eles, Theon e Isabela, disfarçados, determinados. A cidade parece diferente, murmurou ela espiando pelas frestas da janela. É o medo que muda as cores, respondeu ele. Quando a verdade é sufocada, até o céu parece mais baixo. Isabela apertava contra o peito uma pequena bolsa de couro. Nela, documentos, cartas, provas e uma esperança costurada com incerteza. Do lado de fora, o povo caminhava em silêncio pelas ruas. As bandeiras negras com o brasão da Casa Real haviam sido trocadas por uma nova insígnia, bordada em dourado e verde, a marca do Duque de Maryborn. Selene já começou a pintar o reino com as cores dela, disse Isabela, amarga, como se a história pudesse ser reescrita à força. Theon mantinha os olhos atentos. Estavam indo direto para o antigo convento das Irmãs de Santa Edwina, onde Marine prometera encontrá-los. Ali, os muros protegiam mais do que freiras. Era um dos poucos lugares onde as fofocas da corte ainda não se infiltravam completamente. Assim que chegaram, uma figura encapuzada saiu da lateral e os guiou para os fundos. Era Marine, mas seus olhos estavam diferentes, cansados, duros, com medo. Eles sabem que vocês voltariam. Há patrulhas nos portões principais, homens infiltrados nas praças. E um preço alto pela cabeça de ambos. Vocês têm pouco tempo. Isabela se aproximou. E o rei? Ainda vive? Vive, mas à base de poções. Está sendo mantido fraco e dopado. Lady Selene comanda os médicos. Ninguém entra sem aprovação.
E Ezra? Perguntou Theon. Marine hesitou. Acredito que ainda seja honesto. Mas está isolado, manipulado. Selene o mantém ocupado com tarefas diplomáticas e ele não percebe que está sendo preparado como uma marionete. Isabela retirou da bolsa os documentos da adoção e o nome, Helena Durwald. Ela ainda está viva? Marine arregalou os olhos. Helena? Sim. Ela vive nos subterrâneos do castelo, cuidando da lavanderia real. Ninguém a vê há anos, mas se há alguém que pode confirmar sua história, é ela. Então temos um destino, disse Theon, firme. Entraremos no castelo. Naquela mesma noite, Marine os ajudou a vestir trajes de criados. Pela primeira vez desde que partiu, Theon se viu no espelho com roupas simples, e estranhamente sentiu-se mais rei do que nunca. Entraram pelos fundos, com cestos de tecido sobre a cabeça, seguindo pelas passagens ocultas, conhecidas apenas pelos servos mais antigos. Isabela, com os olhos firmes, memorizava cada curva, cada sombra. No fundo do castelo, sob o peso de pedras centenárias e odores de mofo, encontraram a mulher de cabelos brancos presa ao ofício silencioso de dobrar lençóis. Helena. Ela os viu e não demonstrou surpresa. Achei que demorariam mais, disse com a voz grave. Isabela tirou o capuz. Sou eu. Isabela. A velha olhou por longos segundos. Depois se aproximou com passos lentos e tocou o rosto dela. Você tem os olhos da sua mãe. Então é verdade? Helena assentiu. Sua mãe não era a condessa. Era uma serva da biblioteca. Ela morreu no parto. A condessa era estéril e viu ali uma chance de criar um herdeiro sem perguntas. Inventou documentos. Comprou silêncio. E te criou como filha dela. Mas nunca revelou a verdade. Isabela sentiu as pernas vacilarem. Theon a segurou pelo braço. Preciso saber demais, sussurrou ela. Por que esconder isso por tantos anos? Porque a verdade destruiria você. E agora, pode salvar o reino. Helena entregou uma carta, selada, escrita pela condessa, pouco antes de morrer. Se um dia minha filha precisar da verdade, que esta carta sirva para protegê-la. Mesmo que não tenha meu sangue, tem minha alma. E merece ser amada. Não deixem que a tirem da história. Isabela chorou, mas ergueu os olhos. Agora temos o que precisamos. Vamos mostrar isso ao rei. Mas Selene já sabia. Uma de suas espiãs tinha visto os dois entrando no convento e os seguido até os túneis. Quando soube que Helena havia falado, ela agiu. Na manhã seguinte, o rei recebeu um chá diferente. E quando os criados entraram, encontraram a bandeja derrubada e o rei desacordado. Lady Selene declarou emergência real. Assumiu como regente temporária. E marcou para dali a 2 dias uma cerimônia de nomeação formal de Ezra. Ela precisava apenas de um discurso, um selo real. E silêncio. Mas o que ela não contava era com o povo. Porque naquela mesma noite, sussurros começaram a circular. Diziam que o príncipe estava vivo, que a condessa caída havia voltado, que a verdade sobre o veneno seria revelada, e que Marine, a fiel criada, estava reunindo provas para os aliados do velho rei. Isabela e Theon sabiam que tinham pouco tempo. Prepararam uma carta com todos os documentos e entregaram a um antigo aliado de Theon, o barão Kael, leal, forte e dono de voz poderosa entre os nobres do interior. Kael leu tudo, e sua resposta foi simples. No dia da cerimônia, eu levarei vocês ao salão, mas estejam prontos, porque será guerra de olhos, e uma só palavra errada custará tudo. O sol nascera sem cor naquela manhã. As nuvens pesavam como se o céu soubesse que algo importante estava para acontecer. Na capital, os sinos tocaram mais cedo. As ruas foram limpas às pressas, as janelas decoradas com fitas verde esmeralda. E no coração do palácio, o grande salão real fora preparado para o evento mais aguardado dos últimos tempos. A nomeação oficial de Ezra como herdeiro da coroa. Pelo menos, era o que Lady Selene prometera entregar. Ela estava impecável. Vestida com um manto dourado, cabelo preso em coque alto, uma coroa delicada repousando sobre os fios loiros. A perfeição moldada da manipulação. Do seu lado, Ezra, sério, desconfiado. Não sorria, não falava, mas estava ali por dever. Hoje selamos a continuidade do reino, ela disse, de pé na frente do trono ainda vazio. Diante da ausência voluntária do príncipe Theon e da enfermidade de sua majestade, cabe a nós garantir a estabilidade.
Um burburinho percorreu os bancos da nobreza. Muitos apoiavam, outros apenas temiam. Mas no fundo do salão, o som das portas se abrindo interrompeu a cerimônia. Todos se viraram. E ali estavam eles, Theon e Isabela. De mãos dadas. De cabeça erguida, os guardas hesitaram. Céline gelou. Ezra arregalou os olhos. "Parem!" gritou Céline. "Eles são traidores." Mas ninguém se moveu. A coragem deles desarmava até os mais leais à mentira. O barão Cael entrou logo atrás, com um pergaminho selado, em nome da verdade, e com provas incontestáveis, disse ele com voz grave. "Eu exijo que este salão escute o que o legítimo herdeiro tem a dizer." Céline tentou protestar, mas Ezra a conteve. "Se há algo a ser dito, será dito." Agora, Theon subiu os degraus. Seus olhos não procuraram o trono. Procuraram o povo, os rostos, as dúvidas. "Eu fui rejeitado", começou, "mas não pela coroa. Fui rejeitado pela manipulação, por interesses, por medo de mudanças. E quando escolhi partir, fui tratado como desertor. Mas o que encontrei fora dos muros me fez entender o que é governar. Não é mandar, é servir. E por isso, hoje volto não para retomar um trono, mas para limpar a verdade manchada por mentiras. Ele tirou do bolso um pequeno frasco. Este veneno foi encontrado nas dependências reais, administrado ao rei por mãos escolhidas por Lady Céline. O mesmo veneno que o mantém doente, enquanto ela assume o poder. Céline empalideceu. Mentiras, palavras vazias. Onde estão as provas? Caelo entregou os documentos. Helena, a lavadeira, esquecida, estava presente. Marine também. Ezra pegou os papéis. Leu. Virou-se lentamente para Céline. "Você..." Ela não respondeu. Não precisou. O silêncio dela gritou a verdade. Isabela então deu um passo à frente. E há mais. O salão se calou. Ela tirou de dentro do vestido a carta da condessa falecida. "Durante toda a minha vida fui chamada de condessa. Mas a verdade é que fui adotada, criada como filha, e mesmo não tendo o sangue, carreguei o peso do nome com dignidade. Fui humilhada, rejeitada e desprezada por um sistema que valoriza berço mais que caráter." As lágrimas escorreram por alguns rostos, inclusive o de Ezra. "Mas hoje," ela continuou, "não quero recuperar um título. Quero mostrar que a realeza verdadeira está nas escolhas. E eu escolhi amar um homem que me viu, mesmo quando todos viraram o rosto." Ela olhou para Theon. Ele para ela. "E eu escolhi perder o trono, para não perder você." Ele disse num sussurro que todos ouviram. Céline, cercada, tentou fugir, mas foi impedida pelos próprios guardas. "Isso é um golpe. Eu fui leal. Eu sou da nobreza legítima." Ezra respondeu com firmeza. "Nobreza sem honra é só vaidade disfarçada." Ela foi retirada. Em silêncio. Sem gritos, sem plateia. O fim dos manipuladores raramente é ruidoso. É apenas o esquecimento. Naquela noite, o rei recobrou a consciência, com novos médicos, com a verdade exposta. Chamou Theon ao seu quarto, pediu desculpas, chorou e disse: "Governe", mas com o coração, e com ela ao seu lado. O povo foi às ruas, não por decreto, mas por esperança. Pela primeira vez, sentiam que algo verdadeiro havia vencido. Mas a história de Isabela e Theon ainda não estava completa, porque depois da tempestade vem o recomeço. E amar entre paredes quebradas exige mais do que paixão, exige reconstrução. Não existe silêncio maior do que o que vem depois da vitória. Na primeira semana após a cerimônia, o povo ainda sussurrava o nome de Isabela pelas ruas. Não como um escândalo, mas como uma lenda viva. A mulher que não tinha sangue nobre, mas carregava uma coragem que nenhum título poderia comprar. E quanto a Theon, ele voltava ao castelo não como o mesmo príncipe de antes. Voltava com olhos menos altivos, mãos mais firmes e uma disposição incômoda para quebrar velhas regras. "A primeira coisa que vamos mudar é essa sala do conselho", disse ele ao entrar no antigo salão decorado com tapeçarias de guerras passadas, onde homens velhos decidem tudo com base em medo. Isabela, ao seu lado, observava cada detalhe. Agora, ela tinha um assento à mesa. Não como consorte decorativa, mas como conselheira ativa, algo que irritava os mais antigos, especialmente o conde de Erental, líder da oposição velada a Theon. "Que bom que a senhorita tem opiniões", disse o conde num dos primeiros encontros.
Mas essa corte ainda se orienta pela experiência. E a experiência de quase perder o reino para uma manipuladora não foi suficiente, rebateu Isabela, com um sorriso frio. Silêncio. Theon conteve um riso, mas sabia. O caminho seria longo. Vencer uma guerra é fácil. Difícil é manter a paz. Na segunda semana, os primeiros sinais de instabilidade começaram a surgir nas fronteiras do sul. Relatórios vinham de aldeões e viajantes. Caravanas sendo atacadas, vilas saqueadas, homens armados cruzando florestas. Mas não eram bandidos comuns. Eram soldados, com armaduras que não pertenciam a Höllenmark. Mercenários? Perguntou Isabela, lendo os papéis que Ezra trouxera da região de Ravenspell. Não. Isso aqui tem assinatura política. Tem estratégia, respondeu ele. Estão testando nossas defesas, sabendo que a coroa está se reestruturando. Ezra era agora o braço direito de Theon. Um amigo que não foi esquecido, mas integrado. E também um irmão de guerra. Precisamos enviar emissários, disse Ezra. Mostrar que estamos alertas, mas também descobrir de onde vem essa movimentação. Isabela, sempre atenta, olhou o mapa com olhos curiosos. Ravenspell. Fica a um dia da fronteira com o reino de Brelan, certo? Ezra assentiu. E Brelan sempre teve interesse em desestabilizar Höllenmark, especialmente agora que temos rotas comerciais com Norvald. Se descobrirem que nosso trono ainda tem rachas, vão tentar invadir. Theon olhou para Isabela. Se vamos impedir uma guerra, precisamos primeiro apagar o fogo dentro da corte. Na terceira semana, o rei abdicou oficialmente. Theon foi nomeado rei de Höllenmark, e Isabela coroada rainha consorte diante de uma multidão que a aplaudiu de pé. Mas naquela noite ela não conseguia dormir. Todos acham que vencemos, murmurou com os pés descalços tocando o chão gelado do quarto. Mas algo está se aproximando. Sinto como se estivéssemos vivendo o intervalo entre duas tempestades. Theon a observava da cama, com os cabelos ainda molhados do banho. Você sempre sentiu as coisas antes de mim. O que vê agora? Uma sombra, mas não vindo de fora, vindo de dentro de alguém que ainda está aqui. Fingindo estar do nosso lado, ele se levantou e a abraçou por trás. Então vamos descobrir quem é, juntos, como sempre. Na manhã seguinte, Ezra trouxe uma informação que mudaria tudo. Um dos mensageiros interceptados carregava uma carta, assinada por um homem chamado Alaric Thorne, e endereçada ao conde de Erenthal. O mesmo que se opõe a cada proposta que fazemos? Questionou Isabela, já de olhos arregalados. O mesmo, confirmou Ezra. Alaric é o líder de Bestatosinids, um grupo separatista que vive entre Brelan e nossa fronteira, e está propondo ajuda militar para tomar o trono, em troca de autonomia territorial. Theon socou a mesa. Então o traidor não fugiu. Estava aqui o tempo todo, vestido. De conselheiro, Isabela franziu o senho. E talvez ele não esteja sozinho. Ezra entregou outra carta, esta com parte do selo quebrado, mas ainda legível. Nela, nomes. Nomes de nobres que haviam jurado lealdade a Selene, e que agora pareciam silenciosos demais. Estão esperando o momento, certo, para atacar por dentro, enquanto os exércitos avançam pelas bordas, concluiu Ezra. É um cerco lento, mas certeiro. Theon se levantou. Vamos dar o primeiro passo. Naquela noite foi convocado um baile de celebração, mas na verdade era uma armadilha. Isabela usou um vestido prateado, simples e firme, os cabelos presos em tranças, como na primeira vez que Theon a viu como mulher, e não como imposição. Ela agora entrava no salão como rainha, mas com o coração de uma guerreira. Convidados sorriram, brindaram, mas entre taças e danças, cada olhar era vigiado, cada gesto observado. Theon, com sua guarda disfarçada entre os músicos e servos, mantinha os olhos no conde de Erenthal, e foi quando o conde se aproximou do trono e disse: Alteza, espero que esta nova fase de reinado seja menos idealista. Isabela se levantou antes de Theon responder. E espero que seja menos corrupta. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Ela estendeu a mão. Ezra colocou a carta interceptada nela. Esta carta, assinada por um traidor, tem seu nome no topo, e está agora nas mãos do povo. No fim desta noite, toda Höllenmark saberá o que você tentou fazer. O conde tentou correr, mas foi detido, antes de alcançar a porta, preso, gritando ameaças que ninguém mais queria ouvir, e do lado de fora do salão, os primeiros sinos de alarme começaram a tocar. A fronteira havia sido rompida. Os sinos tocaram 3 vezes.
Não para festas, não para coroações, mas para o que o povo mais temia ouvir. A guerra cruzara os portões do reino. No salão, os convidados pararam no meio da dança. O som das trombetas ecoava pelas janelas abertas. Do alto da colina era possível ver a fumaça subindo no horizonte, como dedos negros anunciando destruição. Theon desceu os degraus do trono com pressa. Ezra já o aguardava com a armadura nos braços. Isabela, firme, tirou os sapatos de festa e caminhou pelo mármore como se já tivesse feito isso 1000 vezes. "Quantos homens temos prontos?" perguntou Theon, a voz grave. 500 na muralha oeste, 250 em reserva na planície. "Mas os atacantes são mais", respondeu Ezra, sem esconder a preocupação. "E os mercenários de Alaric estão marchando com bandeiras de Braelen. Querem que pareça uma invasão." Fomal. "Se vencerem, o trono cairá e parecerá legítimo." Isabela se aproximou, puxando o cabelo num coque simples e prendendo a capa sobre os ombros. "Então não podemos recuar. Não dessa vez. Eles querem o trono. Vão ter que pisar nos nossos corpos." Ezra olhou como se visse pela primeira vez, não uma rainha, mas uma comandante. "Eles vão tentar usar a divisão interna a nosso favor. A dúvida, o medo, mas não conhecem você." Theon tocou a mão dela por um segundo. "Promete que volta?" Ela sorriu, amarga. "Promete você primeiro." A batalha começou ainda antes do nascer do sol. As primeiras flechas cortaram o céu antes mesmo dos galos cantarem. Theon liderava os homens na muralha sul. Ezra, no flanco leste, onde as defesas eram mais frágeis. E Isabela estava no campo, com o povo. Organizava curandeiras, preparava abrigos, orientava as mulheres a levarem água e alimentos para os soldados. Ninguém a obrigara, mas ninguém ousou impedi-la. "Vocês estão servindo ao reino, mas também à verdade", ela dizia, andando entre os feridos. "Não lutem apenas por nós, lutem por vocês. Pela liberdade de um reino que quase foi vendido por mentiras." Cada palavra dela, cada olhar firme, era como um escudo a mais no coração dos que combatiam. Horas depois, o campo de batalha virou um caos. Homens gritavam, espadas tilintavam, o chão tremia. E mesmo assim, Theon resistia. "Segurem a muralha", rugiu ele com a espada manchada de barro e sangue, mas o inimigo era grande, melhor preparado. E logo cercaram a retaguarda. Isabela correu até a torre de vigia. Viu a posição dos soldados. Viu que a linha estava prestes a ceder. "Ezra!" gritou correndo até o cavalo. "A muralha oeste está prestes a cair. Eles vão atacar pelos fundos." Ezra montou com ela. "Se recuarmos, perdemos o castelo. Se avançarmos, podemos morrer." Ela o olhou nos olhos. "Então avançamos." A chegada inesperada de Ezra e os reforços do povo virou o jogo. Homens e mulheres lutando lado a lado. Os invasores, sem entender como um reino enfraquecido encontrara tanta força, começaram a recuar. Mas não sem deixar marcas. Um dos mercenários mais brutais, Darren Vogue, cruzou a linha frontal direto até Theon-san. Lutaram como titãs, espada contra espada, força contra estratégia. Theon venceu, mas caiu de joelhos com um corte fundo na lateral do abdômen. Isabela o viu cair. "Theon!" gritou correndo, abrindo caminho entre os corpos. Ele ainda respirava, mas o sangue era muito. "Não, não fecha os olhos", ela sussurrou com a testa colada à dele. "Não agora, você prometeu voltar." Ele sorriu fraco. "Você é meu lar, Isabela." Sempre foi. A guerra terminou com a bandeira branca sendo erguida pelos soldados de Braelen. O povo se uniu como nunca. Os nobres traidores foram capturados, e Alaric, o líder da rebelião, fugiu para o leste, mas deixou para trás um aviso. Ezra leu a carta. "Hoje vocês venceram, mas Hullenmark sangrou, e os reinos que assistiram em silêncio já estão se preparando. A era de reis está morrendo, e o povo logo cobrará o que é seu." O recado era claro. A paz não duraria. Theon sobreviveu, mas ficou semanas em repouso. Isabela não saiu do lado dele. "Me prometa que se eu partir você continua", disse ele certa noite ainda fraco. "Se você partir, eu queimo." "O mundo atrás de você", respondeu ela deitando a cabeça em seu peito. O povo ergueu estátuas. Aclamou os nomes de Theon, Isabela, Ezra e até Marine. Mas a realeza soube. A guerra física havia terminado. Mas a política estava apenas começando. O povo agora queria mudanças. O reino queria voz. E o trono teria que aprender a dividir seu poder. Theon sabia disso. Isabela, mais ainda. O castelo dormia, mas Isabela não.
Sentada diante da lareira acesa, segurava a carta com dedos trêmulos. As palavras daquele homem, aquele que afirmava ser seu pai, queimavam mais do que o fogo à sua frente. Minha filha. Ela nem sabia se queria ser chamada assim. Aquela palavra que um dia sonhara ouvir, agora soava como armadilha. Theon surgiu à porta, já sem a túnica real, apenas com uma camisa leve e o cabelo solto. Você ainda está com isso, disse ele se aproximando com cuidado. Parte 2. Eu não consigo parar de pensar, Theon. E se for verdade? E se ele for mesmo meu pai? E se tudo o que vivi foi só uma parte da história? Ele sentou ao lado dela. Se for verdade, nós lidamos com isso, juntos. Mas você precisa decidir se quer abrir essa porta, porque há coisas que, uma vez ditas, não podem ser desditas. Ela virou o rosto, tentando conter as lágrimas. Eu só queria saber por quê. Por que ele me deixou? Por que agora? Por que agora? Na manhã seguinte, Isabela ordenou que Ezra organizasse uma comitiva sigilosa. Quero ir até Braelen, disfarçada, sem trono, sem títulos, sem coroas. Só eu e ele, frente a frente. Ezra hesitou. Theon não gostou. É perigoso demais. Se for uma armadilha, você pode não voltar, disse ele em tom baixo, como quem está prestes a implorar. Mas ela o olhou com aquele mesmo olhar que usara quando decidiu enfrentar a corte, quando ficou de pé na frente de Selene, quando se jogou no campo de batalha. A viagem levou 3 dias. Ezra, disfarçado de guarda, foi com ela. O restante da comitiva ficou nos arredores. O encontro foi marcado numa estalagem antiga, nos limites de Braelen. E ali, numa sala de teto baixo e cheiro de vinho velho, Isabela viu o homem que mudaria tudo. Dorian Thorne. Cabelos grisalhos, olhos escuros como os dela. Não usava coroa, mas tinha a postura de quem nasceu mandando. As mãos estavam limpas, os dedos finos, a fala pausada. Você cresceu linda. Ela ficou de pé. Não sorriu. Não caiu em lágrimas. Apenas o olhou como quem encara um enigma. Você é mesmo meu pai? Sou, e posso provar. Ele tirou um medalhão do bolso. Nele, uma pintura em miniatura de uma mulher jovem e Isabela criança nos braços dela. Essa pintura foi feita antes da tragédia. Antes de me forçarem ao exílio, ela engoliu em seco. Por que me deixou? Dorian suspirou. Porque não tive escolha. O vento soprava com força nas janelas do castelo. Havia algo no ar. Não o cheiro de guerra, não ainda, mas o prenúncio dela. Isabela caminhava pelos corredores como quem sente que o fim de um ciclo se aproxima. Desde que voltara de Braelen, algo em seu olhar havia mudado. Ela já não procurava certezas nos olhos de ninguém, apenas carregava as próprias. Dorian não desistiria. Ela sabia. E agora, ele não viria com espadas, mas com sussurros, alianças veladas e o pior tipo de arma: a dúvida. Naquela manhã, Theon lhe entregou um pergaminho. Nova reunião do conselho. Querem sua renúncia do cargo de conselheira-chefe. De novo. Ela respirou fundo. Eles não entendem que derrubar a mim é derrubar você. Talvez entendam, e seja exatamente isso que querem. Ezra entrou logo atrás, apoiando-se ainda na bengala. O veneno o deixara com uma fraqueza permanente na perna. Mas a mente estava afiada como sempre. Tenho espiões confirmando. Dorian reuniu exilados, nobres renegados e líderes comerciais descontentes. Quer formar uma nova coalizão. Se conseguir apoio de dentro, o trono cai sem que uma espada sequer seja desembainhada. Ele quer criar um novo reino onde eu seja o estandarte, disse Isabela. Um nome bonito numa estrutura podre. E se o povo acreditar que ele é seu pai legítimo e que você está contra ele, Ezra deixou no ar. Eles vão dizer que eu sou ingrata, que rejeitei o sangue que me deu vida e que me corrompi ao lado do homem que antes me desprezou. Theon olhou para ela com algo entre amor e dor nos olhos. Então precisamos virar o jogo, mas com o coração do povo. Na mesma semana,
Isabela organizou algo inédito na história de Höhlenmark. Um julgamento público a céu aberto, onde qualquer cidadão poderia perguntar, questionar e ouvir respostas da boca dela. Se querem saber quem eu sou, que perguntem. Não serei julgada por nobres atrás de cortinas, mas pelo povo que sangrou comigo nas batalhas. Foi convocado para a Praça Central. Centenas se reuniram. Ali, com o céu cinzento sobre os ombros e nenhuma coroa na cabeça, Isabela falou. Eu fui criada em mentira, adotada em segredo, desprezada por muitos e manipulada por outros. Mas nunca fingi ser quem não sou. E agora querem me derrubar não por mentiras, mas pela verdade. Porque a verdade assusta, porque eu vim de baixo, porque fui rejeitada, porque me apaixonei por um príncipe. E não precisei de sangue azul para ser digna do amor dele. Alguém na multidão gritou. E o seu pai? Por que o rejeitou? Ela olhou para aquele homem, talvez pago, talvez curioso, e respondeu. Porque um pai que só aparece quando o poder bate a porta, não vem por amor, vem por ambição. E eu já aprendi a diferença entre os dois. A multidão explodiu em aplausos. Ela não precisava mais se justificar. Ela era a voz de um novo tempo, mas enquanto o povo aclamava Isabela, o castelo era infiltrado. Um dos servos mais antigos da ala leste havia sido comprado por Dorian. Entrou na biblioteca, deixou um pacote escondido atrás das tapeçarias. Ninguém viu, ou quase ninguém. Marine, sempre atenta, viu algo estranho. Seguiu o homem e descobriu o plano. Envenenar a rainha em um dos jantares diplomáticos com líderes estrangeiros marcados para o dia seguinte. Ela correu até Ezra. É o mesmo veneno, o mesmo cheiro, o mesmo pó esverdeado. Está no vinho que servirão a ela. Ezra não perdeu tempo. Reuniu os guardas e trocou o vinho por uma cópia. E na hora exata do brinde esperou. O servo nervoso, ao ver que Isabela continuava viva após o gole, correu. Foi capturado antes de deixar o salão. Sob interrogatório, confessou. Dorian prometeu uma nova corte, onde servos como eu teriam lugar de verdade. Ezra respondeu. Você vendeu sua lealdade por palavras. Ela conquistou a nossa por atos.